Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que nós estamos dando sobre as doutrinas bíblicas. O último vídeo que nós gravamos falando sobre a ressurreição dos mortos. Hoje eu vou dar continuidade a essa doutrina, a doutrina da ressurreição dos mortos, pois essa doutrina é uma doutrina na qual muitas pessoas têm dúvida, muitos cristãos têm dúvida sobre essa doutrina bíblica, sobre a ressurreição dos mortos. Você que não assistiu o último vídeo com o título A Ressurreição dos Mortos, é só acessar o nosso canal e assistir. Hoje eu quero falar num assunto mais específico. Como os mortos ressuscitam e em que corpo os mortos vêm. Essa foi uma dúvida dos cristãos da igreja de Corinto. Não todos os cristãos, mas alguns cristãos da igreja de Corinto, na cidade de Corinto, tinha essa dúvida. E o texto básico está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 35, onde o apóstolo Paulo ele levanta uma suposição e diz: mas alguém pode dizer ou dirá, como é que os mortos ressuscitam e em que corpo eles vêm? Essa era a dúvida de alguns cristãos da igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 35. Como, alguém dirá, como os mortos ressuscitam e em que corpo os mortos vêm? Nós cristãos, nós não acreditamos na doutrina do sono profundo, do sono da alma, pois há uma corrente de crença, de pensamento que creem que quando o ser humano morre, ele tem o sono da alma, ele passa pelo sono da alma. E essa doutrina, o sono da alma, quando a pessoa morre, algumas denominações, como a adventista do sétimo dia, tirou essa doutrina de alguns versículos bíblicos. E a interpretação é uma interpretação não correta. Quando Jesus vai até a cidade, a aldeia de Betânia, ele chama os discípulos e diz: vamos, que nós vamos até a Judéia, na aldeia de Betânia, que nós vamos despertar Lázaro, pois ele está dormindo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 17. Os discípulos pensaram que, de fato, Lázaro ele estava dormindo. E os discípulos, questionam a Jesus. Eles dizem: mestre, mas se Lázaro está dormindo, por que nós vamos até lá? E aí Jesus ele abre a visão, o entendimento dos discípulos, dizendo: na verdade, Lázaro ele morreu, ele não está dormindo. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, também o apóstolo Paulo ele usa essa expressão para usar como referência às pessoas que estavam mortas.
que o apóstolo Paulo ele começa, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, ele diz: eu não quero que vocês, irmãos, sejam ignorantes acerca dos que já dormem, dos que estão dormindo. Ele usa a expressão dos que dormem, dos que estão dormindo, para se referir aos que morreram. E daí a igreja a adventista do sétimo dia, bem como outras, criaram essa doutrina, a doutrina do sono da alma, a partir desses versículos interpretado de forma incorreta. Mas nós cristãos, nós cremos na imortalidade da alma. O ser humano, quando ele dorme, quando ele morre, a alma dele não fica num sono profundo, ele não está dormindo, ele não tem um sono. O que morre, quando o homem morre, o que realmente vai se decompor é o corpo físico. Portanto, quando Jesus ele diz para os discípulos, bem como o apóstolo Paulo diz para a igreja dos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, usando a expressão sono para se referir aos que estão mortos, Jesus não está dizendo que a pessoa que morreu ela está dormindo, a alma dele, dessa pessoa, não está dormindo, bem como também não o seu espírito não está dormindo. O que morre, o que se decompõe, é o corpo físico. E a questão, a dúvida, a pergunta dos cristãos de 1 Coríntios, de Corinto, que está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 35, o apóstolo Paulo ele faz essa suposição. Ele diz, talvez alguém diga, como os mortos ressuscitam? Em que corpo virá? Então, quando o homem ele vai ressuscitar no último dia, quando houver a ressurreição dos mortos, o que vai ressuscitar, ressurgir, não é a alma do homem, não é o espírito do homem. O que vai ressuscitar é o corpo físico. Então, portanto, quando se diz na Bíblia sobre a ressurreição, não está dizendo que a alma vai ressuscitar, vai ressurgir. Não está dizendo que o espírito do homem vai ressuscitar, ressurgir, mas está se referindo ao corpo físico. O corpo de cada pessoa vai ressuscitar dentre os mortos. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 36 agora, o apóstolo Paulo ele vai responder. Aí o apóstolo Paulo ele diz, insensatos, quando semeia a semente para nascer, primeiro tem que morrer. Então, quando vai lançar a semente na terra, primeiro para que ela venha nascer, ela tem que morrer. E aí o apóstolo Paulo ele prossegue dizendo no versículo 37 de 1 Coríntios capítulo 15, e diz assim, e quando semeia, não semeia o corpo que há de ser. Pelo contrário, o que se semeia é a semente. Mas no versículo 38 de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, mas Deus dá a cada semente, o corpo como lhe apraz, e a cada semente o seu corpo é apropriado. O apóstolo Paulo agora faz uma analogia de plantar um grão como de trigo ou de qualquer outra semente,
E assim como se lança a semente na terra, e primeiro para que essa semente venha frutificar, ela tem que morrer. E quando essa semente é lançada, não é lançado o corpo da planta, mas é lançada a semente. Depois Deus dá a cada semente um corpo que aprove a Deus a dar a cada uma das sementes. E assim também é com relação à ressurreição dos mortos. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 42 de 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, assim também é em relação à ressurreição dos mortos, que diz que quando se semeia, semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita um corpo incorruptível. Quando semeia, semeia-se o corpo em desonra, em fraqueza, mas quando ressuscita, ressuscita em poder. Quando o apóstolo Paulo diz semear, está dizendo, quando vai sepultar o corpo, sepulta um corpo corruptível, mas quando ressuscitar esse corpo, vai ressuscitar um corpo incorruptível. Ele prossegue dizendo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 42, quando semeia, quando sepulta o corpo, vai sepultar em fraqueza, mas quando vai ressuscitar, quando for ressuscitado, vai ressuscitar em poder. E o apóstolo Paulo ele prossegue dizendo, versículo 42, 43 e 44, ele diz que semeia-se o corpo natural, ou seja, sepulta o corpo natural, mas ressuscita o corpo espiritual. E o apóstolo também ele vai fazer, essa é a analogia também entre os corpos celestiais. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 40, ele diz que assim como há corpos celestiais, também há corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória do corpo celestial e outra é a glória do corpo terreno. E aí ele diz ainda no versículo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 41, ele diz que assim como há uma diferença da glória do céu, da glória do sol para a glória da lua, também há uma diferença entre a glória da lua para a glória das estrelas. E ele diz, até mesmo entre estrelas e estrela, há uma diferença de resplendor, de glória. O que o apóstolo Paulo está se referindo é isso, de que há uma semelhança entre o grão de semente de trigo ou de qualquer outra semente, quando é lançada, semeada na terra, ali morre. Mas quando ela vai nascer com um corpo que Deus lhe dá a cada semente. E o apóstolo Paulo também ele vai fazer uma semelhança desse corpo, né, que os cristãos vai ter, um corpo glorificado, um corpo ressuscitado, vai ser um corpo glorioso, um corpo ressurreto. Aí 1 Coríntios capítulo 15, verso 39, o apóstolo Paulo ele diz que também todas as carnes não são a mesma. Ele diz que uma é a carne do homem, outra é a carne dos animais, e outra é a carne dos peixes, e outra é a carne das aves. Ou seja, ele está dizendo que Deus ele dá a cada semente um corpo apropriado. E Deus dá também a cada, não a mesma carne do nosso corpo, a carne dos animais. Tampouco também não a mesma carne, a carne das aves. E assim também não é a mesma carne, a carne dos peixes. Ou seja, o ser humano tem um tipo de carne, as aves têm um tipo de carne, os animais têm um tipo de carne. E assim também
os animais têm um tipo de corpo, o ser humano tem um tipo de corpo, as aves têm um tipo de corpo, os peixes também têm um tipo de corpo. Entretanto, há uma diferença entre esses corpos. Por quê? Porque Deus dá a cada um como aprove a ele dar. E o apóstolo Paulo também diz em Filipenses capítulo 3, verso 20 e verso 21, diz que a nossa pátria ela está nos céus, de onde aguardamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí no versículo 21 de Filipenses capítulo 3, ele diz que também nós iremos ter um corpo semelhante e igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse corpo corruptível, esse corpo fraco, irá ser substituído por um corpo glorificado, por um corpo poderoso, como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa questão de que há um sono da alma, há um sono do espírito, essa doutrina é uma doutrina errada, é uma doutrina herética. A doutrina certa é que quando ressuscitar o homem, o ser humano, o que vai ressuscitar é o corpo físico, não vai ressuscitar a alma, pois a alma é imortal, não vai ressuscitar o espírito. O espírito é imortal. Portanto, o que vai ressuscitar é o corpo físico do ser humano. Os cristãos vão ressuscitar com um corpo glorificado, com um corpo glorioso. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, 51, o apóstolo Paulo ele diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem o que é mortal herdar a imortalidade. Aí no versículo 51 de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ele diz: eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E quando a última trombeta ressoar, os mortos, ele diz, os mortos, ou seja, os corpos dos mortos, vão ressuscitar incorruptível. E nós, e que estivermos vivos, quando Jesus voltar, seremos transformados. Aí ele diz que, porque é necessário que aquilo que é corruptível, o corpo, se reviste da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, o corpo, se reviste da imortalidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo lhe diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram. Porque se nós cremos, o versículo 14, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, quando Cristo vier, estará em sua companhia os que dormem, os que morreram. E ele diz que nós dizemos isso pela palavra do Senhor, que ouvida, quando o arcanjo, ouvir a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, os mortos, nós não vamos preceder os mortos, mas que os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados. Portanto, a doutrina da ressurreição dos mortos é uma realidade bíblica, tem base bíblica. E o que vai ressurgir dentre os mortos é o corpo. Nós iremos ter um corpo glorificado, um corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que pessoas possam ser abençoadas. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.